É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Capital e Concreto, onde dinheiro, histórias e construção se encontram. Meu nome é William Casimir, especializado em alavancagem patrimonial, uma forma inteligente de usar o consórcio para aumentar o seu patrimônio. E quem está comigo? Quem que tá com você? Eu sou o Rafael Nunes, mais conhecido como Rafael à Obra. Sejam muito bem-vindos. Sou especialista em financiamento de terreno e construção com financiamento. E agora no quê? Blocoque. Blocoque. Blocoque, já vai estar aqui a marca também patrocinando tudo. O queixo bateu. E eu vou falar... A galera vai ver, já vamos falar aqui, né? Daqui a pouco vocês vão perceber aqui um rosto diferente. Vocês vão ver o antes e depois, vocês vão conhecer. Me chamem para eu mandar uma figurinha para vocês. Pelo amor de Deus, não. Mas a gente quer agora apresentar a nossa convidada mais do que especial, né? Quem será que deve Quem ser? será que deve ser? Muito especial, porque essa moça, essa mulher, ela é minha esposa. Acho que todo mundo já acompanha, mas ela é empresária, ela é mãe, ela é a melhor esposa do mundo. É fundadora do Soul Concept, um salão de beleza, um estúdio de beleza, maquiadora há 12 anos, fisioterapeuta. Essa mulher tem vários empregos, é quase o Júlio. Júlio tem 14 empregos. Margaretes. E hoje nós vamos falar com ela, falar sobre empreendedorismo, sobre a mulher nessa liderança, essa mulher liderando várias mulheres, porque eu falo, na obra a gente lidera um monte de homem, é uma coisa. Você imagina um monte de mulher e passa por TPM e tem as mudanças de hormônio. Deve ser bem homem, tranquilo um salão de beleza, tranquilo. né? Mas com vocês, Nini Gimelli, minha esposa maravilhosa. É isso aí, senhores. Seja bem-vindo, meu amor. Uma honra estar aqui com vocês. Gente, eu estou aqui com meu esposo e o esposo do meu esposo, praticamente. Quem é mulher aí do outro lado está assistindo sabe do que eu estou falando. Felizmente, isso aqui é uma pessoa maravilhosa também, da nossa família. E é uma honra estar aqui, é uma honra poder representar pela primeira vez, né? Acho que vocês estão entrevistando uma mulher. Primeira vez, né? Verdade, Começar, né? Essa era aí, é o último episódio dessa temporada. Mas representar as mulheres que são mães, as mulheres que empreendem, as mulheres que acabam equilibrando aí vários pratos e dando conta um pouquinho de cada coisa. Nosso podcast era um pouco machista, né? Vamos melhorar isso. Nós vamos eu mudar dei uma isso. Segura, eu falei, gente, e aí? Cadê a mulherada aqui? Vamos melhorar isso. Na próxima edição, só de mulheres. É isso aí. Aí, ó, é isso aí. aí, ó. E a gente se vestir de mulher. Não, isso aí já foi demais. Mas pra gente, então, começar já, meu amor, e diferente, né? Eu entrevistando mesmo. Meu amor, vou chamar de Aline, Nini Gimelli. Nini Gimelli. Aline Margarete. Você já falou isso, de equilibrar, né? Tem isso das mulheres falar isso, ou ela empreende e não consegue ter um casamento e só vai vir aquela mulher workaholic que trabalha, ou é a mulher dona de casa e muitas vezes a mulher se sente desvalorizada. Ah, não, eu sou uma dona de casa. E não sabe a importância também que é isso. Fala para nós um pouquinho desse equilíbrio também. Exato. O que eu vejo hoje, infelizmente, é que as mulheres acabam sucumbindo a comparações e coisas pré-estabelecidas na internet. Tá vindo uma onda aí de que a mulher, para que seja feliz, ela precisa ser completamente dependente, com esposo provedor e parceiro e etc. E isso acaba frustrando muitas mulheres, porque gostam de trabalhar, precisam trabalhar, porque às vezes não é a realidade delas, elas precisam sim contribuir financeiramente em casa, no cenário de muitos, e eu acho que a maioria das brasileiras hoje. E ao mesmo tempo existe a comparação com aquelas que largaram tudo para viver o outro extremo. Né? Então, ou você é aquela dona de casa que vai ser provida 100% pelo meu marido, e aí eu vou me dedicar exclusivamente para a família, ou eu vou ser aquela pessoa que é justamente o que você falou, workaholic, que não tem tempo para nada, muitas vezes nem para relacionamento, acabam se tornando pessoas extremamente focadas no mundo dos negócios. E a gente aprende ao longo dos anos e da vida que não precisa nem ser 8 nem ser 80. Se for uma escolha sua e você estiver se sentindo bem dentro daquele senso de propósito que Deus te entregou, tudo bem você deixar a sua profissão por um tempo para você se dedicar mais para sua família. Mas eu vejo uma realidade de muitas mulheres, e eu lidero muitas mulheres, que precisam ser, sim, mães e precisam também ser profissionais. Elas precisam ganhar e elas precisam também conciliar
a maternidade, relacionamentos e etc. E é onde eu me encontro, esse meio do caminho, né? Eu tô com o Arthur que vai fazer 5 meses ainda, nosso filho. É a maior realização da nossa vida, sem sombra de dúvidas, mas eu também me sinto muito realizada com o meu negócio. Então, a gente pode equilibrar, sim, é possível. E eu vejo cada vez mais no Brasil mulheres que acabam deixando, né, o CLT para serem autônomas ou hoje, né, com tanto de possibilidade de venda online e trabalharem em casa, terem a sua independência financeira e não deixarem de estar presentes com a família. Excelente. E falando um pouco mais sobre o Soul. A Soul. O Soul, gente. Me fala um pouco de como surgiu isso, de como nasceu isso no seu coração. Você sempre quis empreender nessa área ou isso te encontrou ao longo do tempo? Pensa na resposta só. Agradecer ao nosso patrocinador Fornello e até avisar a galera, não tem aqui hoje, né? Todos os episódios vocês viram aqui a entrega, mas aconteceu um probleminha com a entrega e não foi a Fornello, tá? É o pessoal da entrega 99, não sei. Eles estão tentando resolver, já vai estar aqui, mas Fornello, obrigado pela parceria, por estar junto com a gente. Se você precisa fazer um evento, inclusive vamos fazer um evento, o Soul vai fazer um evento, vai ser tudo da Fornello, né? Aniversário de 3 anos, vai ser tudo da Fornello. Então você que está nos assistindo, faça o orçamento lá na Fornello. A melhor padaria de Campo Grande, quiçá do Brasil E do quiçá do universo. Continuando. Vamos lá, o Soul Concept. A necessidade de ter um estúdio veio de quando eu me senti limitada em escalar. Porque antes do Soul eu era autônoma, eu sempre vendi hora. Eu nunca fui o perfil de pessoa que se enquadrou como CLT. Eu nunca tive uma carteira registrada desde antes de eu me formar. Então, desde adolescente eu sempre fui muito inquieta. Eu vim de uma família com mais 2 irmãs, então meu pai tinha que se virar nos 30 para, né, dar conta das 3. E eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, desde sempre. Então eu comecei fazendo unha lá no interior, que eu vim de Cidrolândia. Torta. Cidrolancense. Fazia unha, depois na faculdade eu fazia bico em cerimonial, estudava durante o dia, trabalhava à noite, final de semana, até chegar na maquiagem. E eu sou formada em fisioterapia pela UFMS, pós-graduada aí na parte da estética, né, dermatofuncional, então eu conciliava sempre as 2 coisas. Maquiagem, final de semana e os atendimentos da fisioterapia ao longo da semana. Só que chegou um momento de vida que eu comecei a ficar cansada fisicamente, primeiro, da fisioterapia, porque eu sou especialista em pós-operatório de cirurgias plásticas e cesáreas. E é algo extremamente braçal. Então, eu atendia 10 horas, 12 horas por dia, né? Pacientes que demandavam de muito esforço físico. E aí eu cheguei, assim, numa estafa física primeiro. Eu chegava, assim, no começo do dia e falava, gente, não aguento mais. Não o fato de eu não gostar do que eu fazia, mas o fato de estar cansada, sobrecarregada fisicamente. Eu lesionei, né, nisso o ombro, por forçar, enfim, punho. E, ao mesmo tempo, com a maquiagem, eu conseguia desligar um pouquinho, era menos esforço, só que ao mesmo tempo não conseguia receber o tanto que eu gostaria de receber. E aí chegou um momento de vida que eu precisei repensar tudo isso e ter estratégia em como eu posso fazer algo que eu gosto escalando. E aí foi quando o Rafa chegou na minha vida com a coragem que eu não tinha. E é algo que eu sempre falo para as mulheres solteiras, não percam a esperança, gente, ainda tem homem bom nesse mundo. E o Rafa praticamente... Que agora menos 2, né? Menos eu 2. E o Rafa Já saímos do mercado. Ficou mais difícil aí pra vocês. O Rafa ouviu a minha dor nesse sentido. Você tá cansado? Você não tá aguentando mais? O que você quer fazer? Eu falei, eu queria ser esposa troféu. Brincadeiras à parte, foi quem de fato acreditou nesse potencial que eu tenho e que falou, então vamos tirar do papel. E aí, a partir daí, eu gosto de contar a história de como o Soul foi entregue. Veio através de uma visão, de uma oração que eu recebi. Então, Deus soprou literalmente no meu ouvido ali o nome, que significa alma, que seria um lugar de cura de almas, não só das clientes, mas da minha equipe. Me falou quem seria minha sócia, me falou como que seria o layout do salão, ele me entregou a logo, me entregou tudo. Então, eu tive um passo de fé, obediência e parceria, e a gente começou, né, há 3 anos, vai completar agora em setembro, exatamente no dia 26,
esse espaço, que é um estúdio de beleza. A gente tem todos os serviços relacionados à beleza. E é muito gratificante entender que hoje eu consigo fazer o que eu amo, mas não depender só da minha força de trabalho, né? Então, eu acabo fazendo o administrativo da empresa, a gestão ali de pessoas, gestão de crises. Também atendo ainda. Então, dentro do formato de empresa, né, que a gente vai falar, também tem um comissionamento dentro daquilo que eu produzo ali. E tem sido uma experiência maravilhosa. Hoje eu não consigo me imaginar não empreendendo. Embora para muitas pessoas, né, achem loucura, eu amo demais essa loucura. Excelente, excelente. E, amor, vamos... Nini. A gente continua nessa, né? Vamos um pouquinho de polêmica. Não. Gosto da polêmica, né, gente? Vou dar um corte aqui, ó. Ai. Não, o Thales Gomes falou isso uma vez, né? Uhum. Que ele comentou essa frase, Deus me livre, mulher CEO. Só que Deus me livre de eu ter uma mulher CEO. de eu ter uma mulher CEO. Isso, corrigindo pra não ficar, né? Ele corrigiu, depois ele falou isso. De ter uma mulher CEO que faz o que eu faço. Sair 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e voltar às 10 horas da noite. Sim. E hoje eu vendo você como mãe, realmente seria difícil. Né? Uma mulher desse nível, uma loucura tal no negócio desse. Cara, tem que ter o tempo, a mãe tem que ter. É diferente, né? Tem essas... quer empurrar tudo igual a parte de mulher e homem, mas, pô, eu vejo hoje, cara, que função maravilhosa, que papel lindo que é de mãe e precisa de tempo. Sim. Nossa, eu de total tempo. Então, ter essa liberdade também de conseguir empreender de casa, de poder cuidar do filho, mas mesmo assim não abandonar, não largar. Sim. Você falou um pouco no começo, mas de que a mulher não precisa também abandonar o trabalho, né? Com certeza. Mas Sem o extremismo, como eu sempre falo. A gente não precisa nem do 8 nem do 80. Não precisa deixar tudo, deixar de me relacionar, de me casar, de ser mãe, em detrimento de uma empresa, a não ser que seja para isso que eu fui chamada. Mas eu também não preciso deixar tudo pela maternidade. Mas a gente precisa colocar dentro de uma escala o que é prioridade no momento. E eu sempre tento levar a minha vida dessa forma. Hoje, qual é a minha prioridade? É o Arthur. Então, a maior parte do tempo, inclusive eu amamento exclusivo, em livre demanda, a prioridade é ele. Então, eu estou menos tempo no salão. E é um tempo, né? É uma fase, é isso que a gente fala, é uma fase. Claro. Mas eu tenho amigas que preferiram, que optaram se dedicar totalmente à maternidade, porque fez sentido para elas, né? E eu falo que o financeiro é muito bom, é muito gratificante você ver o seu negócio prosperando e rendendo mesmo dinheiro, a gente pode ser hipócrita. Mas eu super entendo, eu nunca vou julgar uma mãe que deixou, porque no caso, por exemplo, de uma pessoa que não é dona do próprio negócio, é muito mais difícil ela cumprir horários. Vou dar um exemplo prático. O Arthur não pegou mamadeira. Tentamos, né, amor? Tudo que foi marca, tudo que foi jeito, etc. Se eu fosse uma pessoa CLT, daqui um mês eu teria que voltar a todo custo para o meu cargo. Porque eu sou registrada, né, porque eu preciso. Pela lei, eu tenho direito a 1 hora de pausa para amamentar, mas nem sempre é possível. Nem sempre vai ter alguém para levar a sua criança ou você vai ter disponibilidade de tempo para sair para amamentar e voltar. Então, eu conheço muitas amigas, mulheres, que acabaram deixando pela dificuldade de conseguir conciliar. Por isso que eu falo que a gente nunca pode se comparar. A comparação, ela é um câncer, ela é um princípio de muito princípio ruim. Por exemplo, a inveja, porque a gente olha a vida da outra, modela aquilo por uma comparação. Então, o que faz sentido para a minha realidade hoje? Felizmente, hoje, eu escalo. Eu não estou no salão presencialmente atendendo maquiagem, mas eu lidero uma equipe que está, né? Quando bem estruturado, dentro do empreendedorismo, é possível. Então, hoje eu tenho ido pouco ao Soul, pouco mesmo. Eu tenho atendido só as noivas em contrato. E foi um acordo que eu fiz previamente com a minha sócia, com a minha rede de apoio, que é minha mãe, que eu e o Rafa, a gente agradece muito, assim, que é uma mulher que entende que para mim também é importante estar lá. Então, aos pouquinhos agora eu tenho voltado, um sábado ou outro eu já estou atendendo, porque eu gosto de estar ali. Eu detesto, gente, esse negócio que enfiaram na cabeça dos empresários de que quando você escalar, quando você crescer, você não vai mais fazer parte da operação. Então, não faça. Acho impossível você ser bem-sucedido dentro de uma área e não estar na operação. Isso não existe.
Você vai estar menos, você vai estar talvez na estratégia de uma forma diferente, mas você deixar não faz sentido para mim. Então, hoje eu consigo estar na operação, sim, na parte do bastidor, na parte do administrativo, voltando a atender aos poucos o marketing, que eu amo fazer, mas a minha prioridade sempre vai ser meu filho, né? Então, agora que ele ainda não tem uma imunidade que eu possa levar junto comigo, e vai em casa, eu vou, amamento, a gente consegue se organizar, né? Temos a rede de apoio, como eu falei, que é minha mãe, mas tem muitas pessoas que optam pela rede de apoio paga, contratam uma babá, ou, enfim, deixam um período numa escolinha. Você vai se adaptando. E, realmente, quem precisa fazer essa adaptação é a mãe. Em sua maior parte, a mulher, né? A vida do homem, ela muda em outros sentidos, a gente não pode falar que não muda, mas com certeza muda menos do que a vida da mulher e da mãe. Quando a gente, né, você falou, para mim não é um assunto polêmico, eu acredito que os papéis são bem definidos e quando a gente tem acordos realizados e parceria, é possível e funciona. Não, com certeza, é diferente, né? Pô, eu não amamento, cara. O neném começa a chorar, você não tem mais o que fazer. Acabou a sua função. Dá um chocolate pra ele. Você tem que entregar pra mãe, cara. Não tem, a sua função ali, pô, é dar o apoio, é cuidar mais da mãe, eu acho, do que do bebê. Dar o apoio, trocar uma fralda, ficar com ele porque tem que amamentar. Mas entrando nisso, a dificuldade agora da liderança de mulheres. Por quê? Eu vou comparar, né? Na obra eu só tenho homens ali. Tô ótimo, a pálpebra tremer, né? Raramente. Cara, muito difícil, sei lá, ter uma mulher na obra. Muito difícil. A não ser nas partes mais finas ali, né? Teve até na nossa obra, ela teve duas, né? Que fazia a limpeza do rejunte. A mulher rejuntando, é isso, uma mulher na pintura. Mas ele não tá na obra mesmo, trabalhando. Eu liderando, por exemplo, eu que estou liderando ali, né, o pessoal de obra, só homens. Eu não tenho um problema, por exemplo, eu ficar grávida e aí eu tenho que liberar, dispensar. Você tem talvez esse cuidado, essa dificuldade. Né? Pô, você tem quantas mulheres são? 14, 15? 18 mulheres. Olha a loucura. 18 TPMs, 18 ciclos menstruais. TPM, e crescendo vai ter mais, o dobro. TPM e também agora a gravidez. Eu vendo também de perto tudo isso. Sim. Como lidar também com isso, com essa equipe? É 6 meses de licença? CLT dá 5 meses e geralmente a gente concede período de férias perto para que ela já possa ter ter tudo. Então imagina, você fica com um funcionário 5, 6 meses fora. Deixa eu só complementar a pergunta do Rafa. Como é que, nesse segmento específico, com todas as dificuldades que o Rafa já citou, você encontra, você treina e você retém bons profissionais? Muito bom. Primeiramente, a gente precisa ser empático. Não tem como. Eu sendo mulher, liderando apenas mulheres, e a gente procura contratar mulheres no salão, eu não vir de um lugar de empatia. Mas a empatia não pode dar lugar a pessoa ficar acomodada ou abusada, né? Ela é mulher, ela me entende, por isso eu vou deixar, etc. Essa pergunta é muito pertinente, de como eu retenho, né, a pessoa. A gente criou e tenta cada dia no Soul criar uma cultura muito forte, porque financeiramente o profissional vem e vai, sai, recebe proposta para ir para outro lugar, etc. Então, você oferecer uma boa comissão, só o financeiro não prende ninguém, né? O que a gente procura manter no Soul é justamente um ambiente agradável e seguro, onde elas vão ter possibilidade de crescimento, reconhecimento, porque a gente valoriza muito a equipe, elas vão ser ouvidas e a gente vai construindo uma parceria mútua. Tem que ser algo que seja bom para mim, mas também tem que ser algo que seja bom para o meu colaborador. Então, hoje a gente tem estratégias e planos de crescimento para as meninas. Nós temos esse lugar de empatia. Nós compreendemos. Ano passado a gente teve uma profissional de cabelo, por exemplo, que teve neném e não conseguiu voltar por esse motivo. A filhinha dela não pegou a mamadeira, só no peito, ficou difícil. Ela morava muito longe do salão. E ela veio se desligar aos prantos, porque ela falou assim, Nini, e aí eu volto no senso de propósito, que o Soul é um lugar de cura. Ela falou, eu vim tão machucada de outros salões. Eu sentia que nos outros lugares que eu trabalhei eu era só um número. E aqui não, aqui eu pertenço. Então, quando a gente cria uma cultura forte, associada a um senso de pertencimento, todo mundo que está lá, a gente sempre fala para as meninas, foi escolhida a dedos por Deus, primeiramente, e selecionada por nós. Elas pertencem ao Soul. Então, o Soul acaba sendo um lugar seguro. Um lugar onde a gente vê que em muitos lugares peca, porque geralmente tem competição, comparação, fofoca.
A gente sempre procura um ambiente, eu brinco com a minha sócia, a Rai, fofoca free. Cara, não vai engrandecer? Não fala. É feio demais falar de cliente, é feio demais ficar se comparando com a colega, faz o seu. Então, a gente conseguiu criar um ambiente de pertencimento, eu pertenço ao Sou. Uma cultura muito forte, que a gente bate na tecla, demais. E aí, só o financeiro não basta hoje. Porque eu falei, financeiramente, qualquer um oferece mais e o profissional acaba saindo. E já aconteceu casos da pessoa, às vezes, se mover por propostas de outro lugar, outro salão. Teve experiência, não foi acolhida, não foi valorizada e voltar. Mais de uma vez. Então, assim, para mim é motivo de muito orgulho saber que a gente cria esse ambiente seguro, com empatia, mas também com respeito e limites, onde o meu profissional ele vai ser valorizado, ele gosta de trabalhar, e isso reflete em tudo. Isso reflete em venda, isso reflete na cliente que fideliza, reflete no caixa, reflete no sucesso que a gente tem hoje. Eu acho que a cultura é muito difícil, essa cultura do crescimento e do pertencimento. Se você puder falar, obviamente, como na prática, vocês fazem reuniões one-on-one ali, uma vez por semana, uma vez por mês, como na prática vocês conseguem fazer algo que é tão difícil não só no seu segmento, como em qualquer outro? Qualquer outro. As pessoas falam sobre motivação, né? Eu falo motivação é igual banho. Tem que tomar todo dia sua dose de motivação. A cultura ela tem que ser relembrada todo dia. E ninguém vai lembrar da cultura da sua empresa como você. Então, é algo que chega a ser maçante, mas é algo que a gente faz e não se arrepende. Relembrar sempre a cultura, reforçar combinados com a nossa equipe. Trazer pessoas, vocês dois já foram convidados, né, nossos lá para crescimento mesmo, né? A gente sempre traz essas reuniões mensais, onde a gente traz convidados de fora para falar de assuntos que sejam pertinentes, porque a gente não quer um número ali dentro. Eu quero que elas prosperem, eu quero que elas cresçam no digital, eu quero que elas vendam curso, eu quero que elas tragam mais clientes, eu quero que elas gostem de estar ali. Não adianta vir com aquela falácia de vestir a camisa. Ninguém vai vestir a camisa da sua empresa igual a você, mas você pode fazer com que as pessoas queiram vestir essa camisa e pertençam. Aí você não vai ter que impor, olha, você precisa vestir a camisa do meu time. Não, ela mesma vai lá e pega, puxa, a camisa do Sou é massa, faz sentido pra mim. Eu cresço aqui, eu aprendo aqui. Eu brinco, gente, que eu sou a chata, né, do lugar. Minha conformidade é muito alta e isso é bom. Sabe, o mundo precisa dos chatos, precisa da pessoa da planilha, precisa, óbvio que em situações pontuais a gente precisa, aí as meninas brincam lá no salão, vai pra salinha, que vai pra minha salinha lá e a gente conversa, sempre com muito respeito, óbvio que dependendo do que acontecer, né, se a transgressão for algo de caráter, não tem que a gente conversar ou negociar, mas é necessário às vezes ajuste, às vezes a gente pega, né, feedback de cliente que não foi tão positivo, então a gente já corta o mal pela raiz. Fulano, olha, a cliente reclamou hoje que machucou a unha. Então, tenta ver o que aconteceu, não sei se você está bem, se você atendeu com um pouquinho de pressa, tenha esse cuidado para que a sua cliente volte. A gente incentiva elas pertencem, todo mundo se sente valorizado e a gente cresce juntos. Excelente. Anotei aqui. Anotado? Anotado. A questão essa você falou agora de sócio. Você tem uma sócia. Tenho. E é um casamento. Sim. E é um casamento. E você falou, você falou a conformidade, um jeito. O pessoal fala muito, né, aquele do... os opostos se atraem. E aí eu entendi isso depois porque, assim, a gente gosta muito das mesmas coisas, como casal, mas eu sou de um jeito, minha personalidade, e você de outro. E isso que eu entendi, os opostos se combinam. Sim. E a gente se combina, e isso um complementa o outro. Claro. Na questão da sociedade também. Exato. Você é de um jeito, sua sócia se sua sócia fosse igual a você também, talvez, né? Ou você fosse igual, então cada uma complementa isso. Você é da planilha. Eu não sou tanto da planilha, dessa conformidade. Eu sou mais da execução de venda, de estar em campo. Não, se eu parar no computador, tem que ver planilha. Você gosta, eu vejo isso, você em casa, gosta de preencher, deixar tudo bonitinho, organizado, tal, planejado aquilo. E cada um, e a sociedade é isso, se complementar. Então tem muita gente que fala na internet, não tenha sócio, a sócio é ruim e não sei o quê. Mas não, se você tem um sócio
dessa forma, que vocês se complementam, você tem uma característica, até trazendo de novo, o Thales Gomes, o G4, são 3, e eles falam isso, cada um tem uma característica, os 3 se complementam. E eu vejo vocês isso também no salão. Exato. Tanto na escolha, porque eu e a Rai, a gente é parceira há 12 anos, quando as duas começaram na carreira, a Rai era auxiliar e eu começando na maquiagem. É uma pessoa que eu acredito que, quando você for escolher um sócio, princípios inegociáveis. Você não consegue se assentar à mesa com pessoas que não honram os mesmos princípios que você. Então, a gente já tem isso em comum. Eu sei que é uma pessoa com a índole inquestionável, assim como eu. Então, é mútuo a confiança que você precisa ter. E aí, as competências, é isso, né? Os opostos se atraem nesse sentido. Das competências serem complementares. Então, eu também sou... Eu acho que eu sou meio pai do Cris mesmo. Analista de perfil comportamental. Então, a gente tem 4 perfis comportamentais, né? As pessoas podem ser conformes, influentes, dominantes ou estáveis. E aí, a gente faz todo um relatório para a gente entender, e isso é incrível, porque a gente consegue até posicionar as profissionais de acordo com o perfil comportamental delas. Então, tem, por exemplo... colaboradora que é mais quietinha, a gente estrategicamente coloca ela num lugar que ela não precisa ficar cumprimentando muita gente. Tem colaboradora que é muito expansiva, bota aqui no corredor que vai chegar cliente, ela vai sorrir, ela vai, fulana, você veio fazer tal coisa hoje, etc. Tem manicure que é um pouquinho mais retraída, que não gosta muito de conversar, então a gente consegue analisar o perfil e distribuir isso dentro da empresa de forma estratégica. E então, comigo e com a Rai é a mesma coisa. Até uma dica aí pra galera, pra quem é líder, pra quem qualquer empresa faz isso. Disque. Isso Disque. Disque, Você consegue entender melhor e posicionar toda a sua equipe. Porque senão você deixa que você é uma pessoa que é quietinha na porta de entrada, aí você fala que sua empresa está indo ruim, que não está sendo bem entendida, mas você colocou uma pessoa que é o jeito dela. Recepcionista, por exemplo, ela tem que ter conformidade. Por quê? Ela precisa organizar a agenda. E ela tem que ser simpática. Exato. Então, a gente consegue... E eu e a Rai, a gente é complementar nisso. Eu sou conforme dominante, ou seja, eu tenho essa dominância. O Rafa também... O conforme é a organização. Pessoa da planilha. Do preto no branco, Não do atrasa um gráfico, minuto. não atrasa nada, né? E é a chata, mas é um chato bom, Mas um chato do chata, bem. a gente Chato brinca. que é necessário, né? Não, é importantíssimo. É o chato, a gente brinca porque a gente não tem essa, não, a planilha, a questão do horário. Eu sou. Influente, Mas, cara, tem que ter. E eu acho que todo mundo tem que ter também essa característica. Sim. Mas umas tem mais que, Todo que as mundo outras. tem todas, tá, gente? Só pra assim ficar mais ou menos claro, mas aí vai ter as que você tem mais dominância. Então eu tenho a dominância, então esse senso de liderar nato, e às vezes eu tenho que colocar o pé no freio, porque senão eu viro uma tirana, então as coisas têm que ser só do meu jeito, a conformidade ela tem uma tendência à rigidez muito grande. E a Rai já é o contrário, a Rai é dominante primeiro e conforme, então ela também é organizada, por isso que a gente consegue se dar bem, só que ela é da execução. Então, o olho do salão no dia a dia, treinamento, verificar se a cliente foi bem atendida, observar a reação das pessoas, a Rai é melhor nisso do que eu. Para abordar um feedback mais, como é que eu vou falar assim, mais enérgico, incisivo, é com a Rai. A dominância dela nesse ponto, bem trabalhada, é muito bom. Só que, depois que a gente se entendeu, a Rai agora, no primeiro mês que eu fiquei de off, né, por causa do Arthur, ela me ligou, amiga, pelo amor de Deus, será que não vai dar para você voltar nem para as famílias? Eu tô doida fazendo planilha. Coisa que eu faço em 10 minutos, a Rai demorou uma tarde para fazer. É isso aí, eu porque fico uma hora. Suga a energia dela, o Rafa também, o Rafa influente. Suga, não é o foco, eles são mais executores e tal. Então é muito bacana você entender o perfil. Hoje a gente vive uma sociedade muito saudável, inclusive porque a gente também tem uma gestora de finanças que acaba, quando precisa, chamando nós duas. O rumo agora é esse aqui, vocês precisam respeitar isso aqui, porque senão a consequência é essa. Então, sempre que a gente tem conflitos, porque como em todo casamento, vai ter. Não ache que você vai ter um sócio, vai ser 100%. Às vezes a gente discorda de algumas coisas. Eu quero investir nisso. Eu acho que não é tão importante. Mas quem desempata? Número, gestão de finanças. Não, para o salão, o melhor rumo é esse aqui. Então, a gente vai seguir isso aqui. Eu já fui voto vencido em algumas coisas, e a Rai já foi voto vencido em outras, e você tem que ter maturidade para aceitar e para entender que o melhor para a sua empresa, para o seu relacionamento, é esse caminho. Só rapidamente, nós estamos no ao vivo aqui,
tá? E aí falar que chegou o nosso fornelo. Mentira. Aí logo Chegou. no meu dia, gente, amamentando minha vida. Não, se você não é puder avisar pra possível. nós lá na recepção, fornelo aí, ó, muito obrigado. Foi um problema mesmo lá da 99, mas tá aqui. Chegou, graças a Deus. Já 99 patrocinando aqui. Mas, Nini, deixa eu te fazer uma pergunta que vai gerar um corte. Eita, é agora, hein? Eita. E eu quero que você fale direto pra câmera ali. Por que o Soul Concept é o melhor salão / estúdio de Campo Grande? O melhor, porque a gente entrega aquilo que a gente promete. Tomou. Destrava esse Tem código. muito problema em relação a isso nos salões ou estúdios onde... Meu, é que a gente não vai em salão de beleza, a gente não sabe desse universo, a gente não sabe desse... Fale por você. Você tá Vai, mudando agora, ouvindo, você Eu tá mudando. tenho uma dona de salão. Mas, como é que você enxerga isso no salão de beleza, no Soul, ou em comparação com outros salões? Obviamente, você não precisa falar nem o nome, Aham. mas existe de fato essa promessa e a não entrega? Como Existe também em outros segmentos? Qualquer segmento, isso que eu ia falar, em qualquer segmento. Hoje, com inteligência artificial e com tanto de possibilidade de marketing que a gente faz, eu posso oferecer o melhor salão do mundo no TikTok e no Instagram. Agora, a experiência que o cliente vai ter de fato, quando ele entrar ali, quando ele comparar aquilo que foi vendido para ele e com o que ele de fato vai experimentar, é o que vai definir se ele vai voltar ou não, né? Então, eu sou muito sincera em relação a isso. Eu não acredito em concorrência, você não fala com fulano. Muito pelo contrário, eu tenho várias amigas que têm salão, a gente troca ideia. Olha, fulano, às vezes eu mando mensagem, não vou citar nomes aqui, porque são várias mesmo. No salão não tá legal assim, como que você fez para funcionar no seu? Nina, eu fiz dessa forma, etc. Mas a gente troca experiências, mas nunca comparando a realidade do nosso salão com outros. Porque os contextos são completamente diferentes, as equipes, os serviços. O que eu sempre garanto é isso, uma equipe alinhada para entregar além daquilo que a cliente espera. Foi prometido e além. A gente busca além, a gente busca superar expectativas. Porque a gente tem os pilares, né? A pessoa vem por preço, ou ela vem porque ela confia, ou ela vem porque indicam. A gente gosta de associar os três. Um preço justo, né? Baseado na confiança. E eu falo que o melhor marketing, gente, a gente pode colocar tráfego pago, impulsionar, colocar outdoor, o que for. Se você não entregar aquilo que você está prometendo, a cliente nunca mais vai voltar. O melhor marketing hoje, dentro da área da beleza, eu falo que é indicação. Poxa, meu dia de noiva lá no Soul foi incrível. Faça lá. Uma noiva que fala isso para outra noiva, não tem, assim, propaganda melhor, marketing melhor do que esse. Tanto que a minha noiva vai fazer lá por lá conta também Sim, de uma indicação positiva. com certeza. Do Rafael Obra. Vou pegar comissão, pá. Não, mas ó, gente, né, minha esposa não, que eu tô puxando saco falando, mas eu vejo a entrega delas, cara, e faz assim, e depois ela me explicou isso, porque assim, cara, a gente, né, homem, nem pensava Cortou nisso. o cabelo aqui. Não, mas eu nem, cara, elas estão ali também, eu trabalho realizando sonhos, né, vamos lá, eu construo uma casa realizando um sonho, só que elas também estão realizando um sonho de um casamento, cara. Uma coisa linda, pô. Sua esposa, Não, e é uma sua coisa noiva. que não tem. Eu tô pensando aqui agora. É um problema que numa casa ou num crédito a gente pode arrumar ali. Pô, vamos arrumar aqui na semana que vem, vamos resolver esse problema. Num dia de noiva, é aquele dia que você tem pra resolver e provavelmente a pessoa não vai casar mais. Depois enfim. que eu fui entender, valorizar mais isso, entender a importância de também a realização do sonho que ela tá realizando. Cara, é o dia. Vocês marcou a festa faz quanto tempo? Mais de um ano? 18 meses. 18 meses atrás, cara. Aí você tá organizando, planejando, tem tudo. Pode acontecer um monte. É igual construir uma casa, né? Igual obra, né? O casamento. Um monte de coisa. E aí chega no dia da noiva, a preparação. E é o dia A que gente ela vai não se pode arrumar, errar. ela vai casar naquele dia. E aí acontece, pô, de ser maltratada, Ou de não ter atrasar, que é muito atrasar, comum. não ter um bom atendimento, aconteceu alguma coisa. Pintar um olho errado. Dá uma alergia, que ela não gostou, uma Ó, pessoa tem que até não isso, eu não faz sabia. teste. Faz um teste de noiva. Ela vai maquiar tipo uma semana antes, 2 dias antes, como que é? Uma semana antes. Uma semana antes ela vai lá e faz a maquiagem do casamento, para depois fazer de novo. Então tem um teste. Tem, exatamente. A gente não pode errar. Por exemplo, uma química de cabelo. O sonho da pessoa é fazer um loiro. Se é um profissional que não sabe o que está fazendo, a pessoa pode ficar sem o cabelo.
tem noção do problema que isso pode acontecer. Uma unha mal feita pode, sei lá, inflamar, pode machucar. Às vezes você pode estragar o final de semana de uma pessoa, por exemplo, porque machucou o pé e ela não consegue usar o sapato. São coisas assim que a gente tem que ser muito assertivo. Eu tenho uma paixão muito grande por dia de noiva. Eu sou especialista em atendimento de noivas por isso. Por amar esse universo e por entender a importância do momento. E para mim, como maquiadora agora, não como empresária, é a realização do sonho, do dia mais feliz da vida dela. Ela se idealiza meses, o vestido, o cabelo, a maquiagem, etc. Ela não pode derreter. Ela vai chorar, ela não pode ficar borrada. Essa maquiagem tem que resistir a suor, a lágrimas, as pessoas cumprimentando. Mas eu vou um pouquinho mais fundo na camada. É o começo de uma família, sabe? Então, eu falo pro Rafa, eu não sei se algum dia eu vou querer deixar de estar na operação atendendo, porque o brilho do olhar quando uma noiva se vê pronta. Hoje, a gente sabe que o mundão aí está cada vez mais pregando princípios de que não, larga a mão, família não importa, não é bem assim. Casamento é uma instituição falida. Cara, quando você vê uma noiva pronta, isso renova a sua fé na humanidade, sabe? Poxa, mais uma noiva, mais uma família, mais uma pessoa que quer consagrar esse momento, mais uma pessoa que quer construir uma família, mais uma pessoa que tem um sonho de entrar de branco, encontrar o amor da vida dela. Então isso renova, eu falo, a fé na família, nos relacionamentos. Então pra mim é muito sagrado, não é só bonito. É isso, a palavra sagrado. Eu amo esse universo de noiva. Eu amo estar ali envolvida, eu fico até o final. Não é todo maquiador que tem essa paciência, penteadista que tem essa paciência. No última noiva, por exemplo, o vestido da sogra arrebentou na hora de sair. E aí lá vai a Nini, né? Kit de costura, vamos costurar o vestido da sogra da noiva. Um diferencial que o Soul tem, você falou de diferencial pontualidade. A gente não costuma atrasar, porque isso é muito comum que a gente ouve de outras clientes. Eu venho aqui porque eu saio no horário combinado. Como eu sempre falo, é o mínimo, é entregar aquilo que a gente promete. Lá vai a gente costurar vestido, a gente já aconteceu de não mandarem véu, buscar véu, e tanta coisa, gente. E a gente tem que estar preparado para todos os imprevistos e amar de fato o que a gente faz. Esse é o grande diferencial em tudo. Muito bom. E quem chegou aí? Quem que chegou aqui? Olha aqui, ó. Celo. Fornelo, e olha pra quem? Olha lá. Gente, que lindo. Chama. Fornelo é parceira do Soul também, tá? Olha aí. Aniversário ano passado foi, esse ano vai ser novamente. Amei. Parceiraço nosso, muito obrigado. Deu certo, chegou a tempo. E é isso. Bora. Parceiraço. Lembrei do vendedor. Viajei. Próxima pergunta. DH do cunhado. Pode falar. Que eu vou dar um giro aqui. Não, você falou de vendas, é isso. Como vocês fazem no salão, eu vejo, né? Você em casa, fazendo o marketing, cuidando do marketing e tal. A gente fala de rede social, já a importância, né? Todo mundo aqui vende muito pela rede social, pelo digital. E eu vejo isso do salão. E quando a gente, lá no começo, pensar em abrir, a gente olhou alguns salões e muito post de uma unha e tal. E eu vejo que agora vocês de vez em quando colocam conteúdo, o conteúdo da entrevista agora, para ter essa humanização. Para as pessoas se conectarem ali mesmo com o salão. Pô, quero ir naquele salão, quero ir no salão das meninas lá. Como que é essa questão de vendas para vocês? Muito online, você falou da indicação. É a melhor, sempre vai ser a melhor, com certeza. Mas também o digital para vocês é importante. Uma busca mais ativa, uma busca mais passiva, uma venda mais ativa, uma venda mais passiva. Aí a gente aprendeu com quem? Com o William, que foi lá no salão, né? Jornada do cliente. E aí a gente começou a postar em estratégias diferentes de post mesmo, né? Nós entendemos que ninguém compra de quem não conhece. Então, a gente tem mudado essa visão. A Rai não gosta de aparecer no Instagram, mas eu vou atrás dela com o meu microfone e falo, você vai falar assim, você vai aparecer assim, do jeitinho dela. E isso já criou a skin da Rai. Sim. Então a Rai tá sempre ali e tal, mas ela não gosta de aparecer. Então os clientes já sabem. E aí a Rai, ela é mais séria atendendo. E aí esses dias eu peguei um momento dela atendendo uma noiva, dando risada e tal. Eu falei, viu, gente, vocês acham que a Rai é brava, mas não é. E aí agora, aos pouquinhos, a gente tem apresentado a equipe trazendo um pouquinho mais da nossa rotina, né? Não só de um serviço, como eu falei agora com a IA, cara, dá artes maravilhosas e etc. Mas de nada adianta eu ter um feed perfeito e aí quando a cliente chega lá no salão, ela não vai ter nada daquilo, né? Nada eu não gosto dessa banalização da palavra experiência.
Ai, tudo agora virou experiência, né? Mas, literalmente, a experiência dela, na jornada dela ali dentro. Então, a gente oportunidade no salão. Oportunidade. É mais um termo, né? Do salão é experiência, experiência, oportunidade, cheira, contemplação garantida. Cara, experiência nada mais é daquilo que você... entregar aquilo que você prometeu, e a gente procura ser muito honesto nisso, e a gente vender verdade. O que está acontecendo em tempo real no salão, mostrar um pouquinho do perfil de cada uma, do jeitinho delas. Tem gente que não gosta de aparecer, às vezes eu foco de longe, vou mostrando. A gente já tentou uma vez empresa e não funcionou tão bem como alguém que está ali dentro, e como é algo que eu já faço com facilidade, então tem funcionado super bem. E desses 3 anos, né, que vai completar, a gente viu alguns salões fechando. Sim. Então a gente vê o quanto vocês estão crescendo, evoluindo, as mulheres estão gostando, então está funcionando o marketing, as vendas, porque não é fácil manter. É muito fácil a mulher chegar, não, fiz a unha, não gostei, ou cortei alguma coisa, como é que fala? Cortou um bife? Tirou Um uma bife, um cabelo que deu errado, não sei o que, uma maquiagem, e já trocar de salão. Sim. Então é muito simples, e sai pronto. E a oferta tem muito, gente. Oferta, assim, tanto de lugares quanto de clientes, a demanda é grande, mas a gente precisa levar com seriedade aquilo que a gente se propõe a fazer. A maior parte da captação dos novos clientes vem de indicação ou vem de rede social, Nini? Hoje não sou indicação. Indicação. A rede social, ela acaba sendo, eu falo que é uma estratégia, né, de funil ali. Desempate, talvez. Para que ela chegue. Tanto que a gente incentiva muito as meninas a produzirem conteúdo também, para elas também terem a jornada delas, não dependerem só do salão ficar divulgando, né, para elas criarem essa recorrência. Para o salão sobreviver, a gente precisa, isso eu falo agora dentro da área da beleza, de recorrência. Então, os serviços que a gente oferece, hidratação, você tem que fazer cada 15 dias, um cronograma capilar, às vezes uma vez por semana, unha é semanal, sobrancelha é quinzenal. Então, é a recorrência que faz com que a gente sempre tenha fluxo de caixa, né? Mechas, loiro, tem mulher que faz 2 vezes por ano, tem mulher que faz 3. Então, é essa recorrência, e sempre que ela precisar do serviço, ela vai falar, não, eu vou agendar lá, por quê? Eu vou sair no horário, vai entregar aquilo que elas estão prometendo, eu saio feliz, e cliente que sai feliz paga sem reclamar. E volta mais vezes. E volta, isso é muito importante. Mais importante do que a gente ter novas clientes na área da beleza é você manter as suas clientes. Essa fidelização é importante, porque senão a gente não conseguiria manter as portas abertas. O salão é um serviço de recorrência. Está vendendo sempre para os mesmos clientes. Exato. Porque também chega, pode ser o espaço, né? A gente já fez uma ampliação. Então chega uma hora que vai chegar mais cliente, vai precisar fazer outra ampliação ou mudar de lugar. Sim. Mas se a gente conseguir manter, são 100 clientes, mas todo mês esses 100 clientes estão retornando, estão girando ali, você tem essa recorrência. Com certeza. É o mais importante. É difícil na construção, eu vendo uma vez para um cliente, não fica construindo 10 casas, né? Ele constrói uma casa e talvez daqui 5, 10 anos ele vai me indicar, mas raramente ele vai construir outra casa, se não for cliente investidor. Agora não, quando o salão toda semana a mulher está lá. Sim. E, por exemplo, o dia de noiva, que é algo mais pontual, né, que ela vem para o dia de noiva, é normalmente alguém que já foi atendida como madrinha, é alguém que a amiga já casou com a gente, já soube, já viu, é alguém que sabe que a gente vai tratar com carinho, que é muito sagrado para nós essa questão, né, do casamento. Então, o desafio é esse, manter a cliente sempre bem atendida, entregando o que a gente promete. Muito bueno. Tem pergunta? Posso fazer? Tem algumas aqui ainda, mas pode fazer, que aqui eu vou mudar 180 mudar graus. Outra coisa? Não sou ainda, mas... Não sou? Mas pode. Não, uma coisa que eu também já passei na obra, e eu tive que fazer isso recentemente. Você tem uma pessoa muito boa, mas difícil de lidar. Mantém essa pessoa ou manda ela embora? E aí? O que a gente faz? Eu tive que me desfazer de uma pessoa. Me desfazer assim, não. Você matou ela, meu? Você fez, Tive você que não me contou. desfazer. Calma, Ele gente. contou, ele não me contou. Tive que cancelar um CPF. Calma, ali. gente. Calma. Uma pessoa boa de trabalho, tudo, mas por ser difícil de lidar, você não consegue manter em relação à equipe. Acaba atrapalhando a equipe, mas a pessoa sabe o que está fazendo e faz bem. Mas aí você não consegue manter essa pessoa na equipe. Todas as pessoas merecem uma primeira chance. Não concordo que todo mundo merece uma segunda chance. Então, existem desvios de caráter, são coisas que são inegociáveis. Então, a gente vai primeiro analisar qual foi o comportamento. Se foi algo que não foi compatível, que não está dentro da minha cultura, que transgrediu as regras, que desrespeitou alguém, não tem negociação. A gente já
Eu não posso usar o termo demitir porque as meninas elas não são CLT, né? Elas são prestadoras de serviço, mas a gente já dispensou o prestador de serviço por falha de caráter. Então, são coisas que a gente não negocia. Dentro do empreendedorismo, a gente tem uma premissa que fala você tem que ser lento para contratar e rápido para demitir. Porque, às vezes, na pressa da contratação, você acaba contratando pessoas só pela técnica, sem entender comportamento. E os maiores motivos de demissões são justamente o comportamento, não falhas técnicas. Porque técnica você ensina. Eu posso pegar uma maquiadora, por exemplo, que não tem tanta experiência, que aconteceu já na nossa equipe. Eu já peguei 2 maquiadoras que vieram cruas. E eu falei, não, tem potencial, gosta, mas acima de tudo a gente sempre vai olhar caráter e o comportamento, né? Aí, então, a gente tem essa escala. Quão grave foi essa falha de comportamento? Vai minar a minha equipe? Vai fazer com que fragmente alguma coisa? Desrespeita aquilo que eu coloquei como cultura? Desrespeita a minha autoridade? Se a resposta for sim, a gente não negocia. Olha, muito obrigada até aqui. Eu prefiro ficar com menos fluxo de caixa. Eu já dispensei uma vez uma profissional que rendia muito dinheiro para o salão. Se a gente fosse olhar racionalmente, eu não iria demitir, mas foi uma índole que a gente não conseguia manter e foi o melhor. Então, contratar pelo comportamento é sempre melhor. Então, a gente conversa. Às vezes, são ajustes pequenos. Aí, sim, como eu falei, o Soul, ele é um lugar de cura. Então, a gente já se acostumou que vai vir muito colaborador machucado de outros lugares. Lugares estes onde tinha comparação, tinha competição. Então, às vezes, a gente precisa só abraçar aquela profissional. Olhar no olho e falar, olha, eu confio em você, eu sei que você não se resume a isso, mas aqui não é o lugar onde você trabalhou. Aqui não são feitas as mesmas coisas. Aqui a gente procura ser muito transparente, diálogos claros, honestos e transparentes. Aqui você tem a oportunidade de crescer. Então, às vezes, é só uma casca. E aí vem a sensibilidade feminina de entender. Porque, às vezes, a pessoa veio só machucada. Às vezes, esse comportamento dela é só uma defesa. Poxa, lá no outro lugar tinha gente querendo puxar meu tapete. Lá no outro lugar a recepcionista favorecia a fulana. Não, aqui isso não vai acontecer. Pertencimento, segurança, confiança para que todo mundo caminhe e cresça junto. Agora, se for algo que falhou no caráter ali ou algo de comportamento muito grave... Você se desfaz da pessoa. Eu acho que ele tá acordando algum segredo que eu não tô sabendo. Eu me desfaço da pessoa. Ô, Nini, qual que foi a decisão que você e a Rai... A decisão mais difícil que você e a Rai tomou no Soul? Abrir o Soul. A mais difícil foi abrir. Foi. E depois de abrir? Continuar aberto. Todos os dias. Gente, o avião, ele consome muito combustível para subir, né? Então, aquele começo ali, a gente tinha muito medo. Eu falo que se não fosse o Rafael, realmente, eu agradeço sempre a ele, a vida dele. A gente ia ficar sempre com medo. Então, esse medo de botar a cara a tapa. Num país onde todo mundo fala que empreender não é fácil, empreender é difícil. Cara, não é, mas a gente precisa escolher o nosso difícil. Então, abrir para nós, eu lembro até hoje, gente, o dia que a gente encontrou o ponto, teve toda uma questão espiritual no negócio, e aí a minha irmã, né, que fez o design de interior lá, e o Rafa super empolgados, eu assim, ó. Eu só vi um lugar abandonado, porque a gente alugou um ponto, a gente reformou ele inteiro. Eu não conseguia visualizar, assim, eu travado, e eu orava, assim, eu falava, Deus, eu só vou, porque eu tenho claramente a visão que o Senhor me entregou, porque se não fosse isso, pela empolgação do Rafa e da minha irmã, eu ia falar, você é louco, eu vou sair daqui correndo, esse trem não vai ficar pronto, não vai ter cliente, quem sou eu na fila do pão para abrir um negócio, quem sou eu para me tornar empresária, é muito mais cômodo eu ficar onde eu tô, eu ganhava super bem no meu consultório, às vezes mais até do que no começo do salão, então foi desafiador. Essa tacada inicial, assim, eu sempre gosto de falar com mulheres que estão indecisas, tem que ter muita certeza, vai ter medo, vai com medo mesmo, mas não vai sem preparo. Aí a gente já entra em outra coisa, né? Esse negócio de, vai com medo mesmo, mas se você não tiver organização financeira, se você não tiver fluxo de caixa, minha amiga, então não faça. Então, é ir com medo, mas ir com medo preparado, entendeu? Tipo pular de paraquedas. Você vai pular com medo, mas ele tá ali. Eu gostei da minha analogia agora. Você viu? Pô, essa aí eu não tinha... E continuando essa pergunta, a decisão mais difícil que vocês tomaram foi abrir o Soul. Sim. Agora, qual foi a decisão nesse período que mais ajudou o Soul a crescer como ele tá hoje? Cultura.
Cultura forte. Como eu falo, se você não tem uma cultura, tudo vira regra e nada vira regra ao mesmo tempo. Se eu não tenho uma cultura forte, que eu preciso bater sempre na mesma tecla, eu preciso que as pessoas decorem qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os nossos valores, não tem como. Se você não tem cultura, repete a frase pra mim, por favor. Tudo vira regra? Tudo vira regra e nada vira regra. Porque eu não sei o que vai regir a minha empresa. Pega esse Então, código aí. Destrava esse código aqui, meu amigo. Já coloca na sua empresa aí, meu A amigo. cultura da empresa Aline Marçal. organizacional precisa ser assim, clara como a água. O colaborador vai lembrar sempre? Não, por isso que a gente faz reunião mensal. Às vezes eu faço audiocasts para as meninas. Só para lembrar, nossa cultura 14 fala isso, minutos isso, de isso, áudio. isso. Precisa relembrar, como eu falo, é igual motivação, tem que tomar todo dia. Então, essa decisão nossa de manter uma cultura muito forte, bem estabelecida, é o que salva o salão. E é dentro disso que dessa premissa que a gente tem o nosso padrão de atendimento, conduz as meninas, tem esse senso de pertencimento, de valorização de equipe, de tudo aquilo que o Soul é. E tem uma... Não abra uma empresa sem uma cultura. Excelente. E aí tem até depois tem uma frase assim que está no livro que eu acabei de terminar de ler, que é o Cristianismo Puro e Simples, que ele fala isso, né? Bem mais frequentemente as pessoas precisam ser relembradas que instruídas. Isso, exatamente. É o trabalho de formiguinha. Não é Porque a pessoa fácil. esquece, né? Mais o William esquece. Alô, Carla, esquece ou não esquece? Forte, o TDAH é forte, amigo. Fortíssimo, HR Mas espiritual. eu tenho isso também, então a gente tem que estar relembrando, porque nós está na empresa. Tem muitas vezes que a pessoa vai entrar ali, ela quer fazer a parte dela e ir embora. Então, se não tiver essa liderança, mostrando aqui funciona desse jeito, aqui é assim, a nossa postura é essa, aqui a metodologia é essa, até a pessoa, isso vai por anos, relembra, pô, estou no 3º ano, e ainda a gente tem que estar relembrando sempre. Atraso, atualidade, a maneira como trata o cliente, aquilo que pode, o que não pode ali dentro, vestimenta, postura, tudo isso está. Eu amo, gente, eu sou a pessoa do pop, né? Os processos operacionais, tá tudo escrito, a gente relembra cada reunião, a gente manda. Quando acontece falhas, a gente, no one by one, a gente vai falar, olha, fulano, então, hoje você veio com um uniforme que não é um uniforme. E você tem que explicar. O one, você pegou essa, né? One One by by one. One on one. Você faz, como é que você faz? Quanto tempo dura e qual que é o tempo entre essas reuniões? Qual que é o meeting? O meeting é com a equipe toda mensal. Tá E bom. caso precise por alguma coisa de comportamento ou um pequeno ajuste, a gente já resolve rápido. Rápido ali, 5, 10 minutos, 10 one on one, individual. minutinhos. Já aconteceu de, por exemplo, eu não conseguir ir no salão e não deixar de passar no dia. Eu prefiro olho no olho sempre, porque às vezes o tom que você fala no WhatsApp, a pessoa já acha que você tá brigando com ela. E eu sou um pouquinho incisiva, né? As meninas brincam lá comigo, a Mai fala assim: a Nini tem cara de fofa e é brava, a Rai tem cara de brava e é fofa. Gente, eu sou legal. Mas eu sou uma pessoa que gosta da conformidade. É aquele ditado, né? Tudo nos conformes, é comigo. Não que minha sócia não seja, mas aqui, né? Essa questão de alinhamento, assim, é comigo. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu não conseguir estar no salão, a Rai executando, dando treinamento e tal. Fulano, eu vou te ligar no final do dia porque a gente precisa conversar. Não pode passar de hoje. É igual pai e mãe. Né? Quando acontece alguma coisa, eu não sei com vocês, mas a minha educação era isso. Aconteceu, epa, senta aqui no cantinho do pensamento, a gente vai conversar agora. Não deixar passar 2 dias ou para a próxima reunião, porque daí às vezes a pessoa nem se tocou, um ajuste pequeno que ela vai fazer ali, e aí a coisa volta a funcionar. Nossa, quando você recebe uma mensagem dessa, a gente precisa conversar hoje. Você fica Não, eu sou tenso. Seu patrão, do seu eu sou mais patrão. sutil. E você quer deixar a pessoa mais tensa sutil, ainda? Aí você fala assim, a gente precisa mesmo, e o assunto é sério. Aí você manda outra coisa e apaga a mensagem. E apaga a mensagem. Não faz isso não. A gente tem um combinado, eu e o Rafa, a gente não pode apagar a mensagem, porque eu fico agoniado. O que você queria falar que você não falou? Vamos conversar agora. Aí eu já ligo. E aí? Aqui Certo? encerrou. Muito bom. Parte de show. Não, e a gente está encaminhando por causa do horário, né? Encerrando nosso horário. Exatamente. Mas, mais um pouquinho só, e a gente vai para uma pergunta final. Voltando à parte digital sua, pessoal, Tá. também. O quanto isso influencia. Até, eu já fui lá no salão falar, o William já foi lá falar, até para deixar a mensagem para as meninas do salão, para os seguidores, quem está acompanhando, essa importância de estar presente no digital. Você está na semana agora da Automake, Finalizamos falando, mais uma turma. mais uma turma, maravilhoso. curso para as mulheres, tudo fazendo.
E eu vejo sua dedicação, empenho ali, gravando todo dia, mostrando esse dia a dia para as mulheres da maquiagem. Outra coisa que eu também não tinha nem ideia, cara, o quanto... Pra mim, antes da Aline... Você tá se maquiando agora, velho? Pra mim, toda mulher se maquiava, era normal. Eu falei, cara, a mulher tem que saber se maquiar. Na minha cabeça era normal, a mulher faz maquiagem. Cara, não sabe. Não. As mulheres não sabem, não sabia disso. Ah, você é um machista, né? Hã? velho? Não, ele não é. E aí eu falei, cara, as mulheres não sabem, as mulheres vão no salão fazer a maquiagem, tem que faz em curso, e a Aline dá o curso, e que as mulheres não sabiam. Pra mim, cara, é normal, a mulher faz a maquiagem, porque eu só vejo as mulheres maquiadas, mas não, a maioria não sabe, né? É um processo, né? Então essa importância de gerar conteúdo, estar presente, Não, e é algo muito técnico, né? Por mais que a gente tenha essa não é percepção nosso de que mundo, né? pô, toda mulher... Cara, mas de fato é algo técnico. Tem sombra pra não sei o quê. Tem 1 milhão de sombras, 1 milhão de nomes diferentes, 2 milhões de produtos distintos que a pessoa coloca no rosto. Meu, é muito tenso, né? Precisa de uma, Não é igual na obra, a gente de uma passa- profissional como a Nini pra aprender a fazer uma automake. Não é igual na obra, a gente passa o prime, depois passa uma massa corrida, passa uma tinta, passa uma textura. É assim. Exatamente. Passa um monte de O camada, reboco, vai passando um monte de reboco. coisa, né, cara? Fica 2 centímetros da pele. Mas ó, hoje, com tanta informação que tem, acaba facilitando. A gente recebe, às vezes, adolescente, 13, 14 anos, que sabe mais coisa que nós. Então, assim, o que eu vejo hoje é até um excesso de informação que acaba atrapalhando. Aí a mulher fica doida, porque tem 5 tipos de bases diferentes. A minha missão dentro da automaquiagem, por isso que eu não paro de dar curso e ministrar a Semana da Automake, é fazer com que esse universo se torne simples. Essa maquiagem que eu fiz para vir hoje, eu fiz em 4 minutos, mostrando para as minhas alunas. Então, a gente vai desmistificar que é um bicho de 7 cabeças e facilitar. Então, eu consigo fazer uma maquiagem para vir a uma entrevista em 5 minutinhos. No puerpério mesmo, que é um momento de vida muito delicado, você não se sente bonita, você está com o seu corpo todo se recuperando, você não sai de casa. O Rafa sabe, coisas que a gente negociou antes. Eu falei, amor, eu não quero ser aquela mulher que... eu fui tomar banho só na hora do almoço. Não, eu tenho que acordar, você fica com o neném... eu preciso lavar meu cabelo, tomar um banho para começar o dia, tirar aquele cheiro de leite, de quem amamentou à noite, aquele cheiro de pijama, passar um corretivinho. As minhas alunas sabem, né, meninas? É a make da preguiça que eu falo, que você faz em 1 minuto. Passa um corretivo aqui, um blushzinho, um gloss, você já não passa no espelho e leva aquele susto. É obrigatório fazer todo dia? Não, óbvio que não. Mas com certeza ajuda da nossa autoestima? Ajuda. Tem pessoas que não ligam, que não faz sentido, ou que não gostam e tá tudo bem. Mas para quem gosta de estar minimamente maquiada, a gente descomplica isso, sabe? E essa questão da autoridade no digital, tanto eu quanto a Rai, a gente tem uma carreira aí de 12 anos, eu e a Rai acho que já vai para 13 ou 14 anos. Aquele medo inicial acabou sendo dissolvido porque a maioria das clientes vem porque conhecem a nossa trajetória, conhecem o nosso caráter, confiam no que a gente vende. Muitas pessoas falam, eu vou no salão da Rai, porque já sabe que a Rai começou como auxiliar, teve uma trajetória, foi crescendo, teve uma jornada digna de ser contada. Eu também. A gente não veio do nada, a gente não veio de família abastada, a gente teve que começar ali aqui, ó, né? E tá tudo bem também, né? Eu brinco às vezes, eu queria ser herdeira, o que a gente herdou? Traumas. Brincadeira, papai e mamãe. Mas construir a sua trajetória é muito bacana. Então, as clientes confiam, mesmo não estando lá, a Rai não estando lá, eu vou no salão da Nini. Por quê? As meninas, as minhas maquiadoras que estão lá na minha equipe agora, são tão incríveis quanto eu, mas elas confiam no nosso nome, nisso que eu fui construindo, nessa autoridade dentro do digital também, nos processos. As seguidoras acabam se aproximando, virando amigas mesmo, se conectam com a gente, elas brincam, nossa, a Nini, antes de casar era assim, assim, assado, depois de casar é assim, agora é mãe. Elas vão acompanhando a nossa vida, cada fase, prestigiam, querem estar ali. Não, se a Nini falou que eu posso maquiar com a fulana, eu vou maquiar e não tem problema. E aí eu brinco que eu sou um pouco tóxica, assim, com as minhas clientes. Eu falo, vai maquiar em outro lugar, o olho vai cair. Tem que ser no sul. Mas a gente brinca, mas é verdade. Seu olho vai... Em nome de Jesus. Termina com a frase. Em nome de Jesus. Exatamente. Então, assim, é muito gostoso você saber que você inspira confiança. Acho que nenhum relacionamento sem confiança é possível. Qualquer âmbito. Então, tá aberta as vagas para o próximo curso. Automake é o nome?
Semana da automaquiagem. Semana da automaquiagem. Exatamente. A gente acabou de encerrar uma turma, mas mês que vem tem mais. E aí é escassez mesmo, não é brincadeira não. É só daqui poucas vagas. Poucas vagas. Online a gente ministra o curso via Close Friends. Por que você não tem o curso online que a pessoa vai lá e assina no Perpétuo? Porque as 2 empresas que eu tentei não rolou, mas é um sonho que eu ainda tenho de ter meu curso no Perpétuo para alguém que queira contratar fora dessas épocas. Mas o Close Friends me aproxima das meninas porque eu faço isso já há quase 3 anos e meio. Era uma Nini que não era casada, depois passou a ser a Nini casada, daí passou a ser a Nini que associa o salão com os cuidados da casa e agora é a Nini mãe. Tanto que esse ano eu não tinha feito turma ainda, ano passado eu fiz 6. Então elas conseguem participar da minha rotina, ver o que eu tô fazendo, ao mesmo tempo eu tô maquiando, mas daqui a pouco eu paro, tô com o Arthur aqui amamentando, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu terminei essa maquiagem, agora eu vou passar roupa. Então elas vão acompanhando a minha rotina e isso conecta demais, porque é bom saber que a gente tem uma trama de mulheres e todo mundo é gente como a gente. Não fica só um curso, só maquiagem também, não. Ela tem o dia a dia, tem uma dica, tal, outra coisa, um livro que está lendo, uma criança que está amamentando. Assim, já vira uma mais ensino, sabe? Mais dicas. Então é muito bom. Exato. E eu amo ensinar. Amo de paixão ensinar. Excelente, Nini. E pra gente fechar, então, uma pergunta final. Se você pudesse... pergunta final de podcast. Se você pudesse voltar e sentar com aquela mulher que começou a empreender, ou abrir o salão 3 anos atrás, 3 anos de experiência agora, o que você falaria para ela? Eita, pergunta, né? Pensa. Honra seus princípios que vai dar tudo certo. Amém. Nini, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas orientações, para todo mundo que está assistindo aqui. Parabéns pela sua trajetória, é uma honra caminhar ao seu lado, ao lado do Rafa e ver tudo que vocês estão construindo. Mais uma vez, deixa uma mensagem para aquela mulher que está com medo de empreender, mas que anseia sair daquela situação que ela está. O que você falaria para ela? Empreender é resolver problemas. Então, se você não gosta de problemas, não empreenda. E se prepara, porque o medo sempre vai fazer parte. Então, se você está com medo, vai com medo mesmo, mas nunca vai sem se preparar, né? Isso é bíblico. Provérbios ensina a gente que a gente precisa fazer de modo bem esdrúxulo aqui, ou você faz conta e faz tudo certinho, ou você vai passar vergonha. Você vai começar a construir um negócio que não vai conseguir sustentar. Então, procure ajuda, né? Nós temos uma gestora de finanças, que é a Tati, que está sempre orientando. Hoje tem tanto conteúdo gratuito. Vá para o Instagram, espelhe empresas que te inspiram, seja autônomas ou seja empresárias. Pegue modelos de pessoas para te inspirar. Faça cursos online. A gente tem tanta possibilidade, o Sebrae mesmo, tem tanto curso gratuito. Eu já fiz curso do Sebrae gratuito. Se inscreva em palestras, sabe? Tenha sede de conhecimento, ETBilu. E brincadeiras à parte, gente, vá com medo mesmo, mas vá preparado. Né? Empreender não é dar um tiro no escuro, porque senão a chance de você se frustrar é muito maior do que a chance de você fazer algo verdadeiramente com propósito ali. E, mulheres, nós somos capazes de tantas coisas inimagináveis, de associar, de estar presente, de equilibrar os pratinhos de uma forma tão bonita, tão honesta, que eu acho que Deus entregou pra gente essa capacidade de sermos multiformas. Hoje eu consigo ser esposa, líder, mãe, filha, empresária, dona de casa. A gente tem esse jogo de cintura que Deus entregou para nós de um jeito muito bonito e muito sagrado. Então, faça aquilo que faz sentido para você no seu momento de vida. E se você tem esse sonho, essa sementinha de ter algo, de escalar, procure conhecimento, busque ajuda, fale com alguém que já empreende, entenda o que pode dar errado, como que funcionou, o que não funciona. E vá com medo mesmo, mas vá preparada. Show de bola! Muito obrigado, meu amor. É um prazer estar com você aqui. Inenarrável. Até daqui a pouco em casa. Galera, obrigado. Em breve, o episódio no ar. Nini Gimeli, @souconceptcg. Gimeli com 2 L. L-I. 2 L, L-I. E @souconcept. É isso. E o seu? @Rafael Obra e Casimiro William e Capital e Concreto. E Onde? Blocoque e Campo Grande. Todos os arrobas do Brasil. Muitos arrobas pra você seguir. Onde dinheiro
Histórias e construção se encontram. Muito obrigado, meu amor. Tamo junto. É nóis. Até a próxima.